O século XVIII. Uma era de exploração, expansão e exploração. A costa brasileira, um tesouro de riquezas, tornou-se um alvo principal. Piratas, corsários, invasores, eles vieram em ondas, atraídos pelo fascínio do ouro, açúcar e recursos preciosos. Eles deixaram um rastro de devastação em seu despertar. Cidades costeiras viviam em perpétuo medo. O Brasil, colônia de Portugal, lutava para defender seu vasto litoral. A marinha portuguesa, escassa, só podia fazer tanto. Pequenas guarnições mal equipadas tinham pouca chance. Para os habitantes dessas cidades costeiras, cada dia era uma aposta. Para o povo de Santos, uma agitada cidade portuária ao sul do Rio de Janeiro, aquele dia fatídico chegou em dezembro de 1711. René Duguay-Trouin. O nome incutia medo nos corações de marinheiros experientes. Um corsário francês, um estrategista astuto, um predador implacável. Duguay-Trouin já havia deixado sua marca no Atlântico. Sua reputação o precedeu. Um mestre em ataque, surpresa e força esmagadora. Em 1710, Duguay-Trouin voltou sua atenção para o Rio de Janeiro, o coração da colônia portuguesa. Seu plano ambicioso, capturar a cidade e mantê-la como resgate. O ataque, no entanto, foi recebido com feroz resistência. O elemento surpresa foi perdido. Duguay-Trouin foi forçado a recuar. Mas sua fome por pilhagem estava longe de ser saciada. Irritado com sua derrota, Duguay-Trouin buscou um novo alvo. Um alvo que vingaria seu orgulho e encheria seus cofres. Seu olhar caiu sobre Santos, uma cidade portuária rica, pronta para ser tomada. Duguay-Trouin reuniu sua frota. 17 navios de guerra fortes. Dezembro de 1711. A época do Natal se aproximava. Santos, adornada com decorações festivas, se preparava para os feriados. O cheiro de castanhas assadas e doces deliciosos enchia o ar. Crianças cantavam canções natalinas nas ruas. Famílias se reuniam, antecipando a alegria da época. Um tempo de celebração, de gratidão, de paz. Mas a alegria festiva mascarava uma correnteza de ansiedade. Rumores da frota de Duguay-Trouin haviam chegado à cidade. Sussurros de navios de guerra avistados no horizonte. O governador português, no entanto, descartou essas preocupações. Ele garantiu aos cidadãos que Santos estava segura, que as defesas, embora modestas, seriam suficientes. Em 12 de dezembro, a visão sinistra que assombrava os pesadelos dos habitantes da cidade tornou-se uma realidade aterradora. Uma frota de navios apareceu no horizonte, as bandeiras negras da frota pirata de Duguay-Trouin. O pânico tomou conta da cidade. Os piratas, movidos pela ganância e vingança, desceram sobre Santos como uma praga. A atmosfera festiva evaporou, substituída pelos gritos arrepiantes de cidadãos aterrorizados. Casas foram saqueadas, lojas pilhadas, igrejas profanadas. As ruas, antes cheias de alegria natalina, ficaram vermelhas de sangue. Os homens de Duguay-Trouin não mostraram misericórdia. Eles saquearam as riquezas da cidade, carregando seus navios com ouro, prata, açúcar e tudo de valor. Aqueles que resistiram foram recebidos com força brutal. O palácio do governador, antes um símbolo da autoridade portuguesa, foi invadido. O próprio governador, capturado e humilhado, tornou-se uma moeda de troca no jogo implacável de Duguay-Trouin. Santos, antes um farol de prosperidade, foi reduzida a uma ruína fumegante. A véspera de Natal chegou, não com o toque alegre dos sinos da igreja, mas com o rugido ensurdecedor de canhões e o crepitar de edifícios em chamas. O contraste não poderia ser mais gritante. A época de alegria e boa vontade havia se transformado em um pesadelo. Famílias se amontoavam de medo, suas festas de Natal transformadas em cinzas em suas bocas. Duguay-Trouin
deleitando-se com sua vitória cruel, deu rédea solta a seus homens. Eles celebraram sua conquista sangrenta em meio às ruínas, suas risadas de bêbados, um contraponto arrepiante aos soluços de suas vítimas. As ruas, repletas de destroços e corpos dos mortos, tornaram-se um palco macabro para sua depravação. O Natal dos Piratas, como ficou conhecido, uma lembrança arrepiante do dia em que Santos foi arrastada para as trevas. Um dia que a cidade jamais esqueceria. Duguay Trouin, sua sede por pilhagem saciada, preparou-se para partir. Mas antes de partir, ele lançou um ultimato, um resgate para a cidade, uma quantia pesada de ouro, um resgate de rei, para poupar Santos de mais destruição. Os cidadãos, desesperados para acabar com o pesadelo, lutaram para atender às suas demandas. Eles reuniram seus recursos restantes, entregando seu ouro, sua prata, até mesmo suas joias. No entanto, mesmo depois de pagar o resgate, a crueldade de Duguay Trouin não conhecia limites. Como um ato final de vingança, ele ordenou que seus homens incendiassem vários edifícios. Um golpe final e devastador para a cidade já destruída. Enquanto a frota pirata partia, deixando um rastro de fumaça e desespero em seu despertar, os cidadãos de Santos foram deixados para enfrentar a magnitude de sua perda. Sua cidade estava em ruínas, seus espíritos esmagados. O Natal dos Piratas serviu como uma lição brutal. Os dias que se seguiram à partida dos piratas foram sombrios. O cheiro de fumaça e decomposição pairava pesado no ar. As ruas, repletas de destroços e mortos insepultos, estavam assustadoramente silenciosas. As decorações festivas, agora esfarrapadas e rasgadas, permaneciam como uma lembrança cruel da alegria que havia sido roubada. O povo de Santos, com seus corpos cansados e espíritos abalados, começou a longa e árdua tarefa de reconstruir suas vidas e sua cidade. Casas e empresas estavam em ruínas. O porto, a força vital da cidade, foi severamente danificado. A tarefa parecia intransponível. No entanto, em meio ao desespero, o espírito indomável da vontade humana começou a brilhar. Vizinhos ajudavam vizinhos. Os feridos eram cuidados. Lentamente, dolorosamente, Santos começou a se levantar das cinzas. As cicatrizes físicas do Natal dos Piratas acabaram desaparecendo. Edifícios foram reconstruídos, ruas repavimentadas, o porto restaurado à sua antiga glória. Mas as cicatrizes psicológicas, as feridas invisíveis, persistiram por muito mais tempo. O trauma daquele Natal, o terror, a perda, a sensação de violação deixaram uma marca indelével na alma da cidade. Por anos depois, a memória do Natal dos Piratas assombrou a cidade. Os pais contavam os horrores aos filhos, mantendo a memória viva. O Natal dos Piratas foi um capítulo sombrio na história de Santos. Um tempo de sofrimento e perda inimagináveis. Mas das cinzas da destruição, um novo espírito surgiu. Um espírito de resiliência, de determinação, de comunidade. O povo de Santos, unido por um trauma compartilhado, emergiu da provação mais forte, mais unido. O ataque serviu como um catalisador para a mudança. As defesas da cidade foram fortalecidas. O Natal dos Piratas tornou-se um ponto de virada. Hoje, mais de 3 séculos depois, o Natal dos Piratas é mais do que apenas uma nota de rodapé histórica. É parte integrante da identidade de Santos. A lembrança daquele Natal fatídico serve como um lembrete da vulnerabilidade da cidade, mas também de sua resiliência. É uma história de escuridão e luz, de desespero e esperança. A cidade não se esquivou de seu passado. O Natal dos Piratas é lembrado através de relatos históricos, monumentos e comemorações anuais.
Os ecos do Natal dos Piratas continuam a reverberar pelas ruas de Santos. O evento, embora mergulhado em tragédia, acabou por representar o espírito indomável da cidade. É uma prova da capacidade humana de resiliência, de reconstrução, de superação até mesmo das tragédias mais devastadoras. O Natal dos Piratas é um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança perdura, e que mesmo diante de uma crueldade inimaginável, o espírito humano nunca pode ser verdadeiramente extinto.